Bom dia galera do oitavo ano. Estamos aqui mais uma vez, espero que todos estejam bem, que tenham passado uma semana boa. Então assim, apostila nova, tá legal? Então, página 206, módulo 13 da apostila nova. Página 206. Então, nós nas aulas anteriores, estávamos falando aulas anteriores da apostila, Nós estávamos falando da agricultura americana, da população americana. Hoje nós vamos falar das atividades industriais americanas, Como se desenvolve as indústrias estadunidenses, tá? Eu falei para vocês, eu lembro de ter falado para vocês, que a agricultura ela é organizada em cinturões. As atividades industriais também elas são organizadas em cinturões, tá? Então vamos lá, página 206. Na página 206 de vocês, Estados Unidos, atividades industriais, está lá. Desde o início do século XX, os Estados Unidos estiveram entre as mais ricas e poderosas nações do mundo. Essa posição é explicada por 5 fatores principais: a existência de grandes riquezas naturais, o controle de vastas áreas do mundo, o grande e rico mercado consumidor interno, a grande entrada de imigrantes e o domínio de tecnologias avançadas. Esses são os 5 fatores principais que explicam aí os Estados Unidos ser a maior potência, industrial do mundo, desde o início do século XX. Então, assim, esses 5 fatores, quando eu digo o primeiro fator, a existência de grandes riquezas naturais, é que vocês sabem que os Estados Unidos, a exemplo do Brasil, ele é extremamente grande, A sua continentalidade é enorme. E dentro dessa continentalidade, tem bastante matéria-prima, E também essa matéria-prima é utilizada na indústria e também na produção de alimentos, o que reduz aí, como está na apostila de vocês, a dependência, externa do país em relação a esses elementos. O segundo fator, que é o controle de vastas áreas do mundo, significa que os Estados Unidos ele mantém vários países, ligados a ele pela dependência econômica, tecnológica ou militar. Então, assim, vários países no mundo inteiro são dependentes economicamente dos Estados Unidos. O terceiro fator, grande e rico mercado consumidor interno. Esse grande e rico mercado consumidor interno, ele supera o volume das exportações nacionais. Ou seja, o mercado consumidor dos Estados Unidos, ele tem o poder de consumir tanto quanto os países de fora. O quarto item, a grande entrada de imigrantes que serviram como mão de obra para impulsionar o desenvolvimento. Então, essa mão de obra de imigrantes no país, o valor dela é muito irrisório. Então, obviamente que lucra-se muito, apesar desse atual presidente Trump colocar um monte de restrição para a entrada de imigrantes, os que já estão lá são os que têm aí os pioneiros, na mão de obra lá americana, é quase que escrava, tá? E o domínio de tecnologia avançada, ou seja, além de todos esses atributos que os Estados Unidos têm, que eu citei, ainda tem essa coisa de ter uma tecnologia extremamente avançada, ligada aí à informática, telecomunicações, química fina e biotecnologia. Todos esses 5 fatores são imprescindíveis, para a desenvoltura industrial americana. Vamos lá, página 207. Apesar da crise econômica iniciada em setembro de 2008, o PIB americano continuou a crescer. Veja a evolução. Um país que teve uma crise ferroenha em 2008, Hoje o gráfico traz, até 2017, vocês percebam aí o que é o PIB americano. PIB, eu já falei para vocês, é o Produto Interno Bruto, ou seja, o que o país consegue lucrar. Então, mesmo em meados de entre 2000 e 2010, o PIB americano era de 9,984.
Percebam que em 2017 duplicou, né? Isso em virtude do processo industrial da agricultura, que é extremamente atuante. Continuemos lá. Em grande parte, esse crescimento foi impulsionado pela industrialização. Em 2017, as atividades do setor secundário da economia foram responsáveis por 18,9% do PIB, ou seja, mais de 3,6 trilhões de dólares. A importância dessa atividade pode ser medida por dois indicadores. Tá? Então, quais são os indicadores, né, para esse crescimento do PIB? Primeiro indicador, apenas 4 países, China, Índia, Japão e Alemanha, tiveram individualmente, em 2017, um PIB total maior do que o valor gerado somente pela indústria americana, sem considerarmos os demais setores da economia. Segundo, a atividade industrial empregava em 2017 diretamente pouco mais de 20% de toda a população economicamente ativa, que nós chamamos de PEA, ou seja, cerca de 32 milhões de trabalhadores. A conquista da posição de maior economia do mundo desde o início do século XX e a sua manutenção, até recentemente, se devem à conjugação de diversos fatores que iremos ver a seguir. Então, um dos primeiros fatores são as fontes de energia. Já sabemos que a abundância de recursos energéticos pode facilitar o desenvolvimento de um país sem energia suficiente. A industrialização é inviabilizada. As casas ficam sem luz e sem aquecimento. Os transportes ficam mais caros. A iluminação das cidades é reduzida, o que as torna inseguras e o comércio não pode se desenvolver. Tudo isso não acontece nos Estados Unidos. Por quê? Tem confortáveis reservas de quase todos os itens energéticos, mas dependem ainda parcialmente da importação de alguns. Num passado recente, a dependência do petróleo importado causou sérias dificuldades econômicas, com problemas de abastecimentos e altas de preços dos combustíveis. O gráfico a seguir ele mostra um pouquinho do que nós temos aí dentro dessa industrialização americana. Gráfico da página 208. O que é fracking? Então, assim, fracking ou faturamento hidráulico é um método de extração de combustíveis líquidos e gasosos do subsolo por meio de injeção, sob mistura com diversos produtos químicos. Dessa forma, o petróleo e o gás natural, presos em minúsculas fissuras do subsolo, são extraídos e levados para a superfície. Então, os Estados Unidos, como ele é rico em matéria-prima, né, ele faz esse método aqui, que é fracking, né, que é dar uma injeção no solo e tirar. É uma espécie de infiltração. Continuando lá, página 208. Vejamos alguns detalhes do gráfico. O gás natural teve um aumento da participação no consumo total do país. O petróleo teve uma forte redução de consumo a partir do início da década de 70, em função da crise do petróleo. O consumo de carvão, considerada mais poluente da fonte de energia, sofreu substancial redução. A participação das fontes de energia renováveis, que é a hidroelétrica, a eólica, a geotérmica e a solar, teve crescimento contínuo desde o início da década de 70. As usinas nucleares tiveram um crescimento acelerado de até 2000, mas desde então o aumento da sua participação tem sido extremamente baixo. Na página 209, as duas grandes regiões petrolíferas nacionais estão no Alasca e no sul, áreas próximas ao Golfo do México, em especial no Texas. Atualmente, a produção terceira maior do mundo atende a mais da metade do consumo nacional. As refinarias e os dutos se espalham por todo o país, como indica o mapa a seguir. Não só o mapa a seguir, mas um pouquinho aí do que eu coloquei, né, nas aulas anteriores. Por gentileza, vamos lá na página 210. A existência de grandes reservas, na 210 começa assim, a existência de grandes reservas de carvão e o seu baixo custo de exploração colocaram os Estados Unidos entre os maiores produtores e consumidores mundiais durante o século XX.
Hoje, a produção desse carvão é de apenas 10% do total mundial, colocando o país na segunda posição, tá? E ele é superado apenas pela China. A participação do carvão mineral na matriz energética, ela vinha crescendo até 2000, processo iniciado com a alta do preço do petróleo. Ocorrido em 1973, mas passou a diminuir graças aos incentivos dados pelo governo à produção e ao consumo de fontes menos poluentes. O seu uso para a produção de eletricidade nas termoelétricas ainda é muito elevado, mas está em queda, como indica o gráfico. Estados Unidos, evolução do consumo de energia 1970 a 2016. Então, assim, essa é uma breve historinha dos Estados Unidos, né, que eu trago para vocês. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, como de costume, né, para poder sintetizar. Então, seguindo o padrão das grandes regiões agrícolas que eu falei para vocês, os Estados Unidos, né, a indústria americana, ela funciona também como belts. O que é o belts? É aquilo que nós vimos lá na aula que falamos de agricultura, que seria os cinturões, né? Então, a atividade industrial norte-americana, ela também é organizada em cinturões, como eu mencionei no início da aula. Cinturões determinados por diversos fatores, né? Sobretudo as características assumidas pelo país que desenvolve a sua indústria para a escala global. Então, assim, a gente pode considerar o espaço norte-americano duas principais regiões industrializadas, né? Que são caracterizadas por diferentes processos de industrialização. A manufacturing e a Sun Belt, que é apenas no sul. Tá? Essa Manufacturing Belt, apesar de ter sido colônia inglesa, os Estados Unidos também eles foram protagonistas das chamadas industrialização clássica. A colonização da Nova Inglaterra possibilitou o surgimento de um prematuro mercado consumidor, o que estimulou aí o surgimento, né, e o desenvolvimento das primeiras indústrias americanas no final do século XVIII. Nas últimas décadas do século XIX, surgia uma estrutura espacial centralizada por um grande e visível polo industrial, chamado aí Manufacturing Belt, ou seja, cinturão fabril, né, lá nos Grandes Lagos. Essa área, atualmente, ela concentra-se o maior polo industrial do mundo, tendo como uma das suas características a megalópole de Balshan, né, formada pelas áreas metropolitanas lá de Washington. Então, assim, dentre os fatores que permitiram o desenvolvimento das indústrias nos Estados Unidos, de modo geral, eu coloquei, foi a existência de recursos naturais, tá? Uma abundância de recursos naturais, as condições favoráveis para a navegação nos Grandes Lagos, né? Que fazia com que houvesse possibilidade para escoar aí as mercadorias. O Manufacturing Belt, ele já chegou a concentrar nos anos de 1900, né? 1900, 1910, mais de 75% da produção industrial americana, né? Só para vocês terem uma noção da importância, né, da industrialização americana. Tá legal? Então, gente, ó, eu vou dar uma pausa para que vocês possam fazer a atividade da página 210 e vou anotar aqui. Façam a atividade da página 210 e 211. Não esqueçam de mencionar aí no comentário, né, o nome e o número de vocês, para que seja computado como presença. E quanto às notas do terceiro bimestre, eu não informei a recuperação, porque devo parabenizá-los que ninguém ficou de recuperação. Não é porque ninguém ficou que não vamos nos empenhar no quarto para superar as expectativas do terceiro. Eu quero que vocês se sobressaiam cada vez mais. Tá legal? Então, assim, por hora é isso. Deus abençoe a todos e estamos juntos. Forte abraço.